Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2014, é um domingo. O verbete de número 3.229, ele tem 8 páginas, 50 logias e 13 máximos. O título, Efeito Antissomático do Wi-Fi, e foi elaborado segundo a especialidade profilaxiologia. E quem redigiu o verbete fui eu mesma, eu vou defender hoje aqui e aguardo aí o apoio de vocês e a ajuda que eu precisar. Efeito antissomático do Wi-Fi é um malefício causado ao corpo humano da consciência, homem ou mulher, criança ou adulto, resultante do acúmulo de alta exposição à radiação eletromagnética artificial emitida pelas frequências de micro-ondas usadas nos sistemas de transmissão sem fio, wireless. Eu quero chamar a atenção aqui que na internet tem muito site dizendo que o Wi-Fi tem relação com wireless fidelity, mas não tem, tá bom? O que a gente viu, eu vi um documento das empresas, inclusive, dizendo que o nome comercial Wi-Fi é como está na etimologia. Foi criado pela empresa de consultoria de marca Interbrand, no idioma inglês, e escolhido pelos membros fundadores da contratante, que é o Wireless Ethernet Compatibility Alliance, agora chamado Aliança Wi-Fi. Tá certo? Então, tem aquela brincadeira de algumas pessoas lá na internet dizendo que é Hi-Fi, né? De alta fidelidade, né? E acha que o Wi-Fi vem de Wireless Fidelity. Mas que a gente sabe, eu vi um documento, como que eu vou dizer, da própria empresa, né? Dizendo que não é isso, que foi escolhido. Eles fizeram uma série de propostas e esse foi escolhido. Tá certo? Bom, continuando aqui. Em pensenologia, o holopensene pessoal da preservação da saúde física, a manutenção da capacidade autopensênica, o holopensene da otimização cerebral, o holopensene da defesa do autoparapsiquismo. Na fatologia, o mega perigo dos efeitos imediatos da exposição ao Wi-Fi, as consequências da radiação atérmica sem expor a vítima a qualquer onda de calor visível, o controverso nível de segurança da radiação não ionizante, a confusão informativa sobre o assunto, a pesquisa com resultados divergentes, as pseudopesquisas privilegiando o poder econômico, a tática de defesa das indústrias sem fio igual à do tabaco há um século, o fato de não haver provas quanto à inofensividade da radiação do Wi-Fi, o fato de as micro-ondas gerarem calor friccional no corpo à base de água, a chegada de mansinho dos sintomas pela acumulação de exposição, o fato de todas as vidas do planeta estarem expostas a algum tipo de interferência eletromagnética, a contaminação em massa, o inebriamento pela portabilidade do Wi-Fi e consequente facilidade de comunicação, o real conforto proporcionado pelo sistema sem fio, enceguecendo os usuários quanto ao perigo imediato, os alertas dos pesquisadores especialistas, a eletrosensibilidade, a autoconscientização cosmoética de procurar alternativas ao Wi-Fi doméstico pelo respeito à saúde dos circundantes. E aí tem 20 linhas essa fatologia, que constitui o máximo por verbete, e a gente convida todos vocês para estudarem essa fatologia. Na parafatologia, a função da glândula pineal no intercâmbio interdimensional, podendo ser prejudicada pela interferência dos campos eletromagnéticos artificiais, a intoxicação energética, a possível alteração ectoplástica advinda da atuação contínua das micro-ondas artificiais na função mitocondrial, o distúrbio na frequência dos impulsos elétricos do cérebro, dificultando a atuação do paracérebro, o arco voltaico crânio-chacral reequilibrando as ondas cerebrais naturais, o emprego do EV
para contrapor a frequência das microondas pulsadas artificiais, as evitações dos pertúrbios ambientais na prática diária da TENEPS e a autodefesa do autoparapsiquismo. Na argumentologia, nós chamamos a atenção aí de alguns parágrafos, quer dizer, eu fiz assim uma introdução mostrando, na argumentologia, mostrando como é que a gente, qual é o estado da arte aqui, dessa questão, né, dos efeitos maléficos, né, do Wi-Fi. E aí tem um parágrafo que eu chamei de questão, que é exatamente a questão que está sendo pesquisada, que se discute a capacidade de alta frequência das microondas do Wi-Fi no entorno de 2,5 GHz, sendo de baixa potência, 1000 vezes menor se comparado ao forno de microondas, esse que a gente faz com comida, mas é a mesma frequência, só que é potência bem menor. Possuírem energia suficiente para quebrar ligações moleculares, acarretando inúmeras alterações na biologia humana. Então, a questão que se coloca é essa: se as ondas do Wi-Fi, sendo de baixa potência, contudo de muita alta frequência, se ela é capaz ou não de danificar. Aí depois temos um parágrafo chamado vitimologia, que eu coloco assim 4 grupos de riscos maiores, né? Não que os outros não estejam. E depois eu procuro fazer um panorama. Eu quero alertar que eu só coloquei 8 locais assim do mundo, é porque eu restringi aqui a questão do Wi-Fi. Mas existem assim muitos lugares do mundo com muitas atitudes de um modo geral contra as ondas de micro-ondas em geral, né? Da internet em geral, não só do Wi-Fi, certo? Aí depois eu digo também como é que a Áustria está lidando com as questões lá dos eletrossensíveis, né? Que ele tem lá como um protocolo para diagnóstico, que ele já considera isso como uma deficiência. E depois eu entro com a questão da prevenção. A prevenção maior sendo a eliminação, né, da exposição desnecessária, e as providências que a gente pode colocar. Eu coloquei bem poucas providências, a gente tem livros aí agora mais recentes, com muitas providências a serem tomadas, eu coloquei só as mais importantes. E termino aqui com uma autoconscientização, que importa reconhecer. É possível viver sem o wireless, ao contrário, não se pode viver demasiadamente com ele. A remissiologia, eu vou destacar comorbidade, diagnóstico diferencial, mega perigo dos efeitos imediatos, prejuízo sorrateiro e sensibilidade química múltipla. Se ainda não há prova conclusiva sobre a segurança do Wi-Fi para a saúde física, é paradoxal o intermissivista sagaz arriscar-se plantando na própria residência o foco eletropoluidor. Você, leitor ou leitora, procura conscientizar-se sobre os mega perigos dos efeitos imediatos à saúde física da exposição prolongada ao Wi-Fi? Ou prefere integrar-se à massa humana impensante sobre o assunto, em vez de precaver-se a tempo? Na videografia específica, eu coloco um vídeo. Na bibliografia específica, eu coloco 3 livros, né, 3 fontes. E na webgrafia, eu coloco 16 fontes, dentre as quais eu procurei assim, alguns documentos assim, mais oficiais, para deixar aqui disponível para quem tiver interesse. Bom, agora eu vou ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Marilene Ragnin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Wireless, mega perigo, autoexposição, intoxicação, alergia, poluição, malefício, radiação, micro-ondas, contaminação, bioeletricidade, imunodeficiência, eletrosensibilidade, parageneticologia, paracerebrologia, prosemicologia,
eletrofisiologia, profilaxiologia, cerebrologia e somatologia. Bom, antes que alguém me pergunte, eu já vou dizer quais foram as razões que me levaram a escrever esse verbete. Então, para começar, eu queria dizer para vocês que eu não, do mesmo jeito que a gente não prova a existência da vida, né, do psicossoma fora do corpo humano, a gente não prova para ninguém, cada um tem que fazer as suas experiências, né? Eu também não quero aqui ficar provando que o Wi-Fi faz mal. Eu só trouxe aqui as principais pesquisas a respeito do assunto e a minha posição é de que realmente é um efeito nefasto à saúde, até porque eu sou eletrossensível, mas eu não estou aqui para defender os meus interesses pessoais, entendeu? É que, na verdade, eu quero divulgar mais essa ideia para que as pessoas não venham a passar o sufoco que eu vejo que os eletrossensíveis passam, porque é uma situação muito ruim, é muito delicada, é muito restritiva, entendeu? E tem consequências de doenças bem sérias mesmo, tá certo? Outra coisa também é que a radiação eletromagnética ela é de âmbito um pouco maior do que esse que eu fiz. Eu me restringi ao Wi-Fi, por quê? Porque o Wi-Fi é alguma coisa que está disseminado em todas as casas e as pessoas não se dão a perceber o perigo que é. Tem uma médica que eu até coloquei na referência bibliográfica que ela coloca que o Wi-Fi dentro de casa chega a ser mais perigoso do que as antenas de celular, por causa da proximidade com o corpo físico, né? E por causa da durabilidade que da quantidade de tempo que você fica ali próximo, muito próximo a ele, tá certo? E outra coisa também é que as ondas se propagam em movimentos esféricos, né? Então ela pega todo o corpo, ela não vem numa direção só. Então é que realmente é bem perigoso, né? Inclusive a luta dessa médica, que é a Magda Havas, é com relação a tirar os Wi-Fis das escolas de crianças na fase, no primário, né? Entendeu? Que é bem sério o que está acontecendo aí. Bom, você já está com o microfone, você quer fazer pergunta? Eu queria só abordar um pouco essa questão da sua experiência com relação a isso. E muitas pessoas estão agora assistindo, e isso que futuros pesquisadores que chegarem a ler o verbete, assistir a tertúlia hoje, como é que é essa sensibilidade? O que você percebe? O que você diria para alguém que não sente nada, acha que talvez isso não seja uma coisa tão prioritária? Olha, eu vou fazer o próximo verbete, sensibilidade eletromagnética, tá? Então aguardem. Mas aqui eu vou ler, eu fiz nesse livro aqui, olha, que foi publicado recentemente, do Dr. Eugênio Lopes, Que Futuro, né? Os efeitos da poluição eletromagnética sobre a saúde. E eu fiz aqui um depoimento, né? Que ele não colocou o meu nome por causa do sigilo, mas aí eu vou abrir para todo mundo, né? E eu vou ler. Porque aí vocês ficam, né, sabendo, eu estou falando do meu caso, mas a gente tem aqui um diagnóstico lá no final do verbete que depois a gente pode mostrar. Então, o que é sentir sensibilidade eletromagnética? No início, o mal-estar era impreciso, ambíguo e sem referenciais, levando-me a procurar recursos médicos, porém sem resultados. Os diagnósticos eram sempre no âmbito da psicossomática, tais como, né, ansiedade, estresse, hipocondria. Muitas vezes eu duvidava de mim mesma. Com o tempo, surgiram programas de televisão, notícias em jornais, artigos na internet, embora raros, divulgando casuísticas e esclarecimentos sobre o assunto. Comecei, então, a observar mais detalhadamente as relações entre os locais por mim frequentados e as repercussões em meu corpo. Hoje, tenho mapeados os sintomas mais comumente sentidos quando exposta ao eletromagnetismo, que eu estou chamando antenas de celular, aparelho celular, Wi-Fi, internet, móvel 3G,
telefone sem fio, lâmpadas fluorescentes e ainda quando eu fico embaixo de alta tensão eu ainda sinto. Listados a seguir na ordem crescente de percepção. Então, a primeira coisa que eu sinto é pressão no alto da cabeça, aqui na sutura coronal. Perturbação dos pensamentos, dificuldade com leitura e memória, zumbido, fraqueza, vertigem, dor nos ossos, aumento da sensibilidade química, que eu tenho sensibilidade química também. Não posso ficar muito próximo de nada que tenha muita química. E aí vem todas as comorbidades juntas, imagina, comorbidade da eletrosensibilidade com comorbidade da... Né? No dia a dia, seleciono todos os locais para frequentar, sobrando poucas opções nesse contexto de desenvolvimento tecnológico desenfreado, dito a favor do progresso da humanidade. Com isso, administro as dificuldades ou até mesmo perdas de oportunidades no trabalho, nos relacionamentos afetivos e sociais. Quanto à moradia, após uma avaliação técnica da minha casa, né, e tomadas todas as providências indicadas, que eu fiz pinturas na parede, ainda vou fazer mais, com tinturas à base de carbono, cortinas de tecido com fios de prata, aparelhos reguladores de ondas de baixa frequência, estou vivendo em oásis tecnicamente preparado. E aí eu ainda faço um agradecimento aqui ao Eugênio, que é o autor desse livro, por esse trabalho de conscientização tão importante, mas paradoxalmente tão difícil de fazer se ouvir nesta era da hipercomunicação. Então é isso. Agora, no verbete, se você olhar aqui atrás, olha, lá na argumentologia, tem aqui, ó, na página 18, eu falo da Áustria, que é o país que já implementou diagnóstico diferencial para eletrossensível. Eles estão agora... Então, eles fazem três etapas principais, né? Que eles fazem uma lista de todos os sintomas, quantificando sistematicamente os problemas de saúde relacionados ao estresse, independentemente da causa. E a grande questão do eletromagnetismo, da sensibilidade da hipersensibilidade eletromagnética, é que os sintomas são muito parecidos com o estresse. Então, você vai no médico e você está estressada. Eu já saí do médico com tarja preta. Ele me deu de gratuidade um calmante tarja preta. Eu falei, mas eu não estou estressada. Então, assim, o que eu penso, o que eu sinto em mim, assim, a minha consciência é tranquila. Entendeu? Mas o meu corpo está em frequente estresse. E a gente vai ter aqui durante o verbete a oportunidade de discutir isso, que as ondas eletromagnéticas, elas batem, elas martelam, né? E aquilo, elas estressam o sistema imunológico, que o sistema imunológico é o quê? Eles reagem ao estresse, mas eles já estão no limite, né? De química. Hoje mesmo eu cheguei aqui e tinham limpado o banheiro com química. Aí eu já comecei, o meu organismo já ficou estressado. Então, se eu tenho ondas eletromagnéticas, aí eu já estou no limite, eles vão estressando cada vez mais. E é esse acúmulo é que eu vou perdendo a imunidade, as pessoas vão perdendo a imunidade, tá certo? Então, olha só, os sintomas são vários aqui, ó. Eles catalogaram vários sintomas. Então, suscetibilidade à infecção, anomia, ansiedade, cansaço intenso, depressão, distúrbio de concentração, dor no peito, dor de cabeça, dores musculares e articulares, enxaqueca, eritema, esquecimento, fadiga intermitente, falta de energia, náuseas, nervosismo, palpitações cardíacas, perturbações no sono, problemas de pressão arterial, sensibilidade olfativa, urgência urinária, vertigem, zumbido, problemas de visão e sensações de pressão na cabeça e nas orelhas. Isso aqui é o que o diagnóstico diferencial lá da Áustria, da Associação de Medicina Austríaca, desenvolveu, tá certo? Aí depois eles fazem a variação de tempo e localização. Eles começam a indicação quanto a melhora ou agravamento dos sintomas em decorrências do afastamento e proximidade da radiação e o tempo de exposição. Porque assim, ó, tanto a sensibilidade química quanto a eletromagnética, a primeira indicação é que ao afastar do fator estressor, você melhora. Então eles vão lá e pesquisam essa questão.
E, por último, fazem uma medida da exposição dos campos eletromagnéticos na casa e no trabalho. E aí eles começam a trabalhar com as pessoas. Tá certo? Agora eu vou dar aqui andamento aqui algumas perguntas e depois a gente volta para vocês, tá bom? A primeira das perguntas são: estrangeirismologia, página 13, como podemos ter noção da área de abrangente dos hotspots em meio a tantas áreas com Wi-Fi, seja na nossa própria casa, seja nos shoppings, supermercados e consultórios? De fato, você está pegando onde dói. A gente não tem muito mais essa área de abrangência. Quem tiver eletrosensibilidade tem que andar com esse aparelhinho aqui, ó, para saber onde está menos pior. Tá certo? Depois a gente faz uma demonstração aí. Mas, assim, qual é a importância que eu vejo desse meu verbete? Assim, qual é a minha meta com esse verbete? É dizer assim, olha, a gente não tem controle sobre o mundo externo à nossa casa, mas dentro da nossa casa a gente manda. Então, assim, o que eu gostaria que as pessoas entendessem o Wi-Fi é muito gostoso, que eu digo assim, muito fácil, né? De um cômodo você manda imprimir, vai lá a impressora, imprime, telefone celular, você sai rodando a casa inteira falando, né? Muito tranquilo isso. Só que as ondas eletromagnéticas que saem daquilo ali são no entorno de 2.4 MHz, 2.5, elas são nefastas à saúde. Então, a gente pode tirar telefone sem fio, a gente pode tirar o wireless e proteger com tinta, com cortina, o que vem de fora. A minha defesa aqui, a minha bandeira aqui é evitar de colocar dentro da casa uma antena de celular, bem pertinho, dormindo. Sabe, dormindo com o inimigo? É isso que eu procuro fazer nesse verbete, entendeu? E aí eu ainda apelo assim, olha, se você não liga para a sua própria saúde, pelo menos olhe os circundantes, porque a wireless, ele tem uma abrangência entre 30 e 50 metros, esses particulares, né? Porque agora já tem wireless abrangendo até cidade inteira. Então, assim, então, assim, uma vizinhança, né, com menos de 30 metros, e aí na cidade você está vivendo assim, está recebendo as ondas eletromagnéticas. Então, aqueles que estiverem interessados, coloquem tenham as suas providências, né? E outra coisa mais séria é que, assim, ó, uma onda com a outra, ela faz um sinergismo. Então, às vezes você entra dentro de casa mesmo, ou em algum lugar, por exemplo, em aeroporto, é um sacrifício, né, para a gente viajar. Você entra ali pedindo uma rede, vem 15 redes. Aquilo ali está em sinergia um com o outro. Né? Vem onda de tudo quanto é lado. Então, piora a situação. Isso que eu ia comentar, a quantidade, quando a gente liga o computador e acessa a internet, a gente vê a quantidade de Wi-Fi que chega de fora, né? 3, 4. E aquilo interfere. O nosso computador está percebendo ali. Olha, se vocês ligarem o celular perto de um computador ligado na internet, ele já vai dar interferência. Agora, imagina, são duas máquinas, uma interfere na outra. Então, uma onda de eletricidade interfere na outra. Imagina qual é a interferência na biologia, que nós também trabalhamos com frequências eletromagnéticas, só que de baixíssima frequência. Tá certo? Então, imagina o quanto de interferência pode ter no corpo humano, né? E aí tem algumas pessoas que dizem, alguns pesquisadores até que dizem que não, que as ondas não ionizantes, elas não têm capacidade de quebrar o DNA, mas a gente está vendo assim vários e vários, são milhões assim milhões, não digo, mas milhares de artigos normalmente são ocultados e que dizem que sim. Aí cada um vai pesquisar, né? Como eu disse no início, eu não estou aqui para convencer ninguém, certo? Não vou provar para ninguém, eu só estou dizendo o que eu vejo e a minha preocupação. Bom, então é isso, tá? Então não tem como você ver as áreas, a minha proposta é que cada um cuide da sua própria casa, que é o único,
É o único que cabe a gente fazer. Por isso que eu coloquei aqui na coloquiologia, o argumento simplista e falacioso, não há nada a fazer. A prevenção contra o Wi-Fi, porque todo mundo tem. Sim, todo mundo tem, mas dentro da tua casa você pode não ter. Certo? E outra coisa, gente, esse aparelhinho aqui, olha, ele não, às vezes não detecta um Wi-Fi que meu computador detecta que tem onda perto. O que significa isso? É que ele é de muitíssimo... diminui, né, a potência dele, a distância de... O Wi-Fi tem essa vantagem. Então, assim, você está muito próximo dele, é uma bomba, é uma martelada, assim, direto. Mas você vai afastando dele, ele vai perdendo a força. Então, assim, de um vizinho para o outro, passando parede, passando planta. Em casa eu botei muita árvore na frente para cortar. Então, diminui muito. Então, é menos pior, entendeu? Então, volto a falar, a questão é dentro da sua própria casa. Patologia, página 13, segunda linha. Poderia falar sobre o controverso nível de segurança da radiação não ionizante? E por que existe a confusão informativa sobre o assunto? Olha, eu vou começar pela confusão. A confusão é porque não interessa aos governos e nem às empresas de telecomunicações divulgar que existe problema, que não é seguro. Porque, já pensou, se todo mundo que sente esses sintomas todos está aumentando exponencialmente a quantidade, porque como a gente falou, é efeito imediato. Então o wireless, assim, ele começou mesmo a ser já tem uns 5, 6 anos, então está na hora de explodir os efeitos, né? Então eles não podem muito segurar, eles tinham que ter segurado lá, logo após a Primeira Guerra, lá quando eles usaram o Wi-Fi para fins militares. Lá eles liberaram para as companhias sem fazer uma análise de segurança do Wi-Fi. Eles liberaram. Então agora eles estão preocupados de assumir. Eles não vão. Então eles fazem igual o tabaco fez durante muitos anos. Enquanto ele pôde, ele fez. Eles financiam pesquisadores para tirar conclusões a favor deles. E quando eles não submetem, né, eles são colocados, o projeto é terminado e eles são, muitas vezes, o que aconteceu, tem o Giancarlo, acho que é Giancarlo, nos Estados Unidos, a casa dele foi até incendiada com incêndio criminoso. Então, entendeu? Eu estou falando isso porque está tudo escrito, gente, eu não estou inventando não, tem documento, tá? Bom, então essa é a confusão, a confusão. Agora, a segurança da radiação não ionizante. Essa radiação não ionizante, ela tem uma parcela dela que cria calor friccional. Não é aquele calor que dá na pele, de fora para dentro, É um calor de dentro para fora. E ele tem um calor térmico, que se você falar muito no celular, dizem, né, porque eu não falo muito no celular, porque eu não tenho celular, dizem que esquenta um pouco aquela região ali. Então, essa é o efeito térmico das ondas não ionizantes. Mas o mais maléfico para a saúde, talvez, seja a não térmica, porque você não sente, ela vai de dentro para fora, tá certo? Então, ela mexe com o seu sistema imunológico. Então, são essas que estressam mais o seu sistema, né, que gera o sistema imunológico, tá certo? Então, essas que são os problemas maiores. Então, a confusão informativa é essa, que tem autores, muito poucos autores que eu vi, que afirmam que essas ondas não ionizantes não são térmicas e não têm capacidade de quebrar as moléculas de DNA. E a maioria que eu vejo assim falando é que quebra, tá? Então, não acredite em nada, cada um faça suas próprias experiências, certo? Patologia, página 14, penúltima linha, porque não há informação circulando sobre a existência de roupas com proteção parcial. Começa na internet, já tem.
Agora, essa proteção parcial, eu queria lembrar uma coisa que eu li, eu fiquei impressionada, assim, ó, que a gente tem roupa, né, para colocar, que o tecido, ela não deixa passar as ondas eletromagnéticas. Só que eu vi um desses artigos, agora eu já me perdi, tantos artigos que eu li, que diz o seguinte: se você tem chapéu, né? Mas se você tem certeza que as ondas vêm na direção de cima para baixo, elas te protegem a cabeça. Mas, por exemplo, se você está do lado de um wireless e bota um chapéu, aquilo pode ser pior. Por quê? As ondas vão refletir em você e vão irradiar para cima ou para baixo, e quando irradia para cima, vai no teto da cabeça, encontra o chapéu ou fixa ali ou volta. E aquilo piora cada vez mais. Então, para usar, tem que ser aquela borga assim, né? Então, para usar essas roupas, para usar os protetores, você tem que ter muito cuidado. Inclusive, por exemplo, com a tinta, se você pinta todo o quarto, você tem que botar um aterramento para poder não ficar a eletricidade presa ali. Então, tem uma série de cuidados, tá certo? Mas, olha, essas proteções estão cada vez mais sendo divulgadas. E aí eu vou voltar a falar de novo nesse livro, que ele tem um capítulo aqui, olha, tem vários capítulos aqui mostrando uma série de medidas que você pode fazer a proteção, tá certo? Professora, Sindromologia, página 15, segunda linha. A síndrome da intolerância a campos eletromagnéticos. Poderia listar sintomas apresentados por portadores dessa síndrome? Olha, eu já listei, já falei aqui, foi a pergunta, né, logo de início, eu espero que vocês tenham visto, mas de qualquer modo você pode reler na página 18 o diagnóstico que são feito em 3 etapas da associação, que foi elaborado pela Associação de Medicina da Áustria, tá certo? Então tem uma lista aqui de sintomas. Existem muitos outros sintomas, assim, eu estou fazendo um verbete da hipersensibilidade eletromagnética, onde eu vou colocar todos os sintomas que eu já ouvi alguém que é sensível falar que tem. Então é mais do que esses que foram colocados aqui no diagnóstico da Áustria, tá bom? Em mitologia, página 15, primeira linha, poderia comentar, se possível, com exemplos sobre o mito de os seres humanos não possuírem sentidos capazes de captar campos eletromagnéticos? Então, essa era a justificativa de muitos pesquisadores que diziam que as ondas eletromagnéticas das micro-ondas eram seguras, que eles achavam que, como é altíssima frequência, mas muito baixa potência, que os seres humanos seriam incapazes de captar. Só que o que a gente está vendo é um aumento muito grande de doenças, de doenças assim não especificadas, bem, como que eu vou dizer, não tem a sistemática, né, daquelas doenças, então a gente está pensando que tem. Quer dizer, eu sou a favor dos pesquisadores inúmeros que dizem que tem. Outra coisa também é que a gente sabe, por exemplo, que existem as ondas eletromagnéticas naturais, né? E os pássaros, por exemplo, eles se movimentam, eles se localizam através dessa captação dessas ondas eletromagnéticas. São de baixíssima frequência. Imagina se o corpo humano não vai ter condições de detectar de alta frequência, certo? Em pensionologia, página 13, terceira linha, como criar e manter na própria residência um holopensene favorável à otimização cerebral. Olha, aqui a sua pergunta me faz deduzir que está feita de uma maneira muito ampla. Quando eu coloquei no meu verbete, eu coloquei relativa às questões do Wi-Fi. Já tem alguns pesquisadores demonstrando que as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi muito próximo à criança perturba o pensamento, perturba a memória. Então, se perturba o pensamento, perturba a memória, você não vai otimizar seu cérebro, né? O cérebro é todo feito à base de memória,
e de informação, né? Então, como é que eu acho que eu otimizo a minha casa nesse campo cerebral que eu estou dizendo, restrito às ondas eletromagnéticas, que eu falei. Não tem Wi-Fi, não tem telefone sem fio, é um sufoco nesse mundo, né? Onde todo mundo tem. Eu quero comprar, por exemplo, secretária eletrônica com telefone fixo, com fio, não encontro, porque só tem sem fio. Então eu acabo ficando sem a secretária. Mas, enfim, é uma luta, mas é por aí. Agora, do outro lado, se você quiser falar de uma maneira geral, otimização cerebral, aí eu te peço para ler, eu fiz um verbete anti-envelhecimento cerebral, que eu faço uma lista lá de como é que você pode manter o seu cérebro ativado. Então, envolve uma sequência de coisas, como alimentação, hidratação, exercício físico, é uma lista de coisas, certo? Então, eu te remeto lá. Fatologia, página 13, terceira linha de baixo para cima. Pode explicar o fato de as micro-ondas gerarem calor friccional no corpo à base de água? Então, a gente sabe que quando você bota uma comida no micro-ondas, né, ela começa a esquentar em alguns locais, ela não esquenta como um todo, né? Ela vai esquentando por fricção de moléculas. Essas fricções de moléculas, elas se friccionam, o que facilita ela é a parte mole, a parte de água, tá certo? Então, se o nosso corpo tem uma quantidade muito grande, que são 60% de água, imagina o que uma onda de micro-ondas não pode fazer. A gente não está falando das ondas do forno de micro-ondas, que são 100 vezes maior potência do que o wireless, por exemplo. Mas a frequência é a mesma, tá? É 2.4, 2.5 GHz. Só que qual é a questão do wireless? A questão do wireless é a permanência, ficar muito tempo exposto àquelas ondas, e as ondas são pulsadas. Elas fazem assim, elas vão martelando. E aí o que acontece? Como o nosso cérebro ele tem a pulsação própria dele, que é de baixíssima frequência, e vem a outra com muita força, né? Aquilo desorganiza, e desorganiza o sistema imunológico, daí decorre todas as questões, né, de doença. Então é por isso que o nosso corpo tem muita água, então é um campo fértil para as micro-ondas funcionarem, certo? Qual a relação entre o Wi-Fi e a fumaça branca? É o seguinte, fumaça branca é como vou chamar, um coloquialismo, né, que o pessoal fala das ondas da poluição eletromagnética. Até eu coloquei aqui algumas... Tá. Deixa aqui, então. Então, eu coloquei aqui, quer ver, olha... Eu começo aqui na página 14, falando assim, o fato de todas as vidas do planeta estarem expostas a algum tipo de interferência eletromagnética, a contaminação em massa, a impossibilidade de separar grupo de controle para as pesquisas sobre as consequências da radiação eletromagnética de alta frequência, a eletropoluição. Aí eu digo, a poluição invisível, a fumaça branca, a fumaça invisível. Eu fui coletando tudo que o povo diz coloquialmente sobre a radiação eletromagnética, que é essa poluição, a eletropoluição. Tem também aqui na megapensionologia a fumaça invisível, a poluição silenciosa. São 5 maneiras, na verdade, que eu encontrei de que o povo, as pessoas que estudam, se referenciam à eletropoluição, tá certo? Por quê, gente? A gente está vendo, aqui deve ter eletropoluição, mas assim, você está vendo alguma cor? Está sentindo algum cheiro? Se eu ouve algum barulho, eu ouço, mas nem todo mundo ouve o barulho da eletropoluição. Então, eu, quando chego no lugar, eu já sei que tem, porque meu ouvido é igual de cachorro, né? Você sabe que o cachorro...
ele detecta aparelhos assim pela audição dele. Então, então é assim, eu chego no lugar, eu já sei se tem ou não. Mas então, é invisível para a maioria das pessoas, né? Não tem cor. O branco aqui é aquele branco que é o invisível, tá certo? Continuando em fetologia, 7ª linha, página 14, quais são as diferentes maneiras de a Consim perceber as ondas eletromagnéticas? Olha, cada um percebe de um jeito. Tem gente que não percebe de jeito nenhum, né? Não percebe assim, não consegue associar algum sintoma que tem. Tem outros que percebem mais ou menos, percebem uma dor de cabeça, uma leve tonteira, uma leve vertigem. Tem outros que percebem muito mais. Tem algumas pessoas que se tornam incapacitantes, não conseguem sair na rua, tá certo? Então tem de tudo. E tem alguns corpos, assim, algumas fisiologias que não resistem, transformam em câncer, em alguma coisa. Então tem várias maneiras de sentir isso aqui. Esse item é para dizer que nem todo mundo sente do mesmo jeito, tá certo? Tem vários. Por isso que a anamnese, para você fazer um diagnóstico diferencial, tem que ser assim uma quantidade bem grande de sintomas para poder observar. E não adianta só os sintomas. Tem que ver aquilo, igual a Áustria fez, sabe? Ver medir a contaminação no entorno de onde ela vive, onde ela trabalha, e a repercussão do afastamento do fator eletropoluidor. Codicologia, como fazer a autoproteção frente ao Wi-Fi? Não tendo Wi-Fi, para mim já é um grande protetor. Gente, a gente pode viver sem Wi-Fi, você pode botar, fazer um sistema Ethernet, que é o sistema de ligação com fio, tá certo? É mais chato, vamos chamar assim, porque se você está com micro em algum lugar, você tem que ter um fio. Aí não pode mandar lá de onde você está para imprimir, mas eu acho que a saúde vale o preço. É a minha opinião, né? Tecnologia, página 14, final da primeira linha. Como aplicar a técnica da evitação das adversidades? Olha, tudo é variação do mesmo tema, né? Então, técnica da evitação das adversidades. Adversidades aqui que eu estou falando é sempre relacionada com ondas eletromagnéticas. Então, eu vou evitar, eu não tenho wireless, eu não tenho nenhum sistema sem fio dentro de casa. Eu estou colocando agora, né, as cortinas, tenho já o meu quarto com aquela tinta de carbono, então eu vou fazendo o que eu posso. E evito todo ambiente que tenha muito eletromagnetismo. Não tenho essas lâmpadas fluorescentes, tá? Porque assim, eu vi num artigo só fazendo referência das ondas eletromagnéticas dessas lâmpadas fluorescentes, mas pelo menos eu vi um, tá certo? Então realmente eu não tenho, né? Bom, aqui na fatologia, página 14, segunda linha de baixo para cima, poderia comentar a autoconscientização cosmoética de procurar alternativas ao Wi-Fi doméstico pelo respeito à saúde dos circundantes. Como eu falei com vocês, as ondas eletromagnéticas, elas passam paredes, né? Então, dentro da tua casa, às vezes você liga o computador, pede uma rede, você encontra 15 redes disponíveis para você. Só não consegue entrar porque você não tem a senha. Mas se você tivesse a senha, você conseguiria usar a internet. Aí a minha pergunta nesse item você quer ser um desses intrusores? Eu não quero. Então, essa que é a questão, tá certo? Então, dentro da tua própria casa, você faz... Agora também, gente, por favor, não vão colocar cortina e tinta e colocar um wireless, que aí você vai criar um forno de micro-ondas para você, tá certo? Porque se você põe em todas as paredes, né, aquela tinta para proteção e liga um wireless ali dentro, você construiu um forno de micro-ondas para te cozinhar ali dentro. Então, por favor, não façam isso de jeito nenhum, tá certo? Então, se você vai proteger as paredes, tem que botar internet com fio, tá certo?
Parafatologia, página 4, quarta linha. Gostaria que comentasse a possível alteração ectoplástica advinda da atuação contínua das micro-ondas artificiais na função mitocondrial. Ó, isso aí, vou até pegar aqui o nome do... Eu estava vendo na internet e encontrei um médico... Ah, não, eu acho que eu botei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu botei aqui. Eu encontrei um médico pesquisador neurocientista, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E aí, ele estava explicando, né, que quando você respira, você inspira, né, o oxigênio, aquele oxigênio chega nas mitocôndrias, são as mitocôndrias que pegam aquele oxigênio, e ela transforma aquilo em, junto com aquele ar que você respira, vem as energias imanentes, vem tudo junto, né, com a atmosfera. Você inspira, você absorve aquela energia. O oxigênio não é um oxigênio H2O puro, eu acho, né? Você já tem a absorção da energia imanente. E aí chega a energia, o oxigênio, chega na mitocôndria, ela produz a ectoplasmia e retorna, tá certo? E você exterioriza. É óbvio, então, que a ectoplasmia ela tem um componente muito grande de extrafísico, né? Mas ela também tem um componente da atuação orgânica que tem nela. Então, eu fico pensando, aí eu vi outros artigos aqui dizendo que as ondas de micro-ondas, elas atuam, elas interferem na atuação das mitocôndrias e atuam também na pineal. Ora, bolas, né? Se atuam negativamente, alteram a função das mitocôndrias, se as mitocôndrias têm essa função de pegar o oxigênio e transformar, né, junto com as energias imanentes em ectoplasma, que são energias extrafísicas, né? Então, você pode estar comprometido. Eu não afirmei, gente, eu botei como possível, né? Possível alteração, é como se fosse uma hipótese, tá certo? Na citaciologia, página 13, daqui a pouco eu pergunto assim, página 13, poderia explicar a citação do físico Barrett-Trauer, comparando-se a potência eletromagnética de um micro-ondas e essa emitida pelas redes Wi-Fi? Se a radiação de micro-ondas é tão nociva ao ser humano, por que os micro-ondas são unanimemente usados na atualidade? Olha, é o seguinte, esse pesquisador aqui, ele é um especialista em guerra nuclear. E ele, então, diz que a mesma micro-ondas que você tem no Wi-Fi, que tem no forno de micro-ondas, são as mesmas que você tem nas armas de micro-ondas. Eu não sei se vocês já entraram na internet e viram experimentos com armas de micro-ondas. Vocês não deixam de ver. É impressionante. Tá certo? Eu vi lá, não me lembro qual é o país, se é na Inglaterra, a secretária de segurança de lá, fazendo teste das armas de micro-ondas, e um grupo de voluntários, né? Do lado assim, bem distante, e assim, eu chamo de boboca, né? Mas voluntário. Aí quando eles dispararam a arma de micro-ondas, você não vê nada. Você não vê nada. Só que daqui a pouco você vê as pessoas assim pulando para trás, com o corpo todo queimando, ou seja, as ondas, eles botam uma potência forte lá que chega no indivíduo, eles não veem que pegam neles, e aí começa aquilo queimar de dentro para fora, e aí eles começam a sentir queimar e pulam. É impressionante de você ver. E aí eles ainda dizem que é não letal, tá certo? São armas não letais. E aí você, não letais assim, imediatamente, mas você não sabe no efeito imediato. Entrem na internet lá, procurem experiências de bombas de micro-ondas. Então, esse médico aqui, ele é um pesquisador que
ele está numa batalha, junto com tantos outros que eu coloquei aqui na referência bibliográfica, para esclarecer, né, que a radiação do Wi-Fi é tão perigosa quanto as armas de micro-ondas. Aqui ele não está falando forno de micro-ondas, ele está falando armas de micro-ondas. Armas de guerra, certo? Essa radiação tem a capacidade de literalmente cozinhar seres vivos enquanto eles estão vivos, porque cozinha de dentro para fora, você não percebe. Sabe aquela síndrome do sapo cozido? É parecido com aquilo. Qual é a síndrome do sapo cozido? Se você tem um caldeirão, você joga um caldeirão de água fervendo, você joga o sapo ali, ele sente o calor e pula fora e se salva. Se você tem o caldeirão de água fria, coloca ele lá e vai esquentando aos pouquinhos, ele vai se acomodando, se acomodando, se acomodando, se adaptando, se adaptando. Quando ele vê a água ferve, ele morre. Entendeu? Então, nós somos os sapos que estamos sendo cozidos aqui no caldeirão. Certo? Bom, mas aqui, por que as micro-ondas são unanimemente usadas na atualidade? Muita gente diz que, eu não uso mais, eu já usei o forno de micro-ondas, eu não uso mais. Que o forno de micro-ondas, você ouve sempre as pessoas falando que o alimento de lá perde propriedade e tal. É porque eles têm uma onda, é uma potência mais alta do que o wireless, e ele tem um efeito de calor, né? E um efeito de não calor. Tá certo? Esse efeito que não é calor, que é atérmico, né? Ele vai quebrando moléculas. Então, é por isso, ele vai alterando a constituição da molécula. Por isso que se diz que a comida de micro-ondas não é saudável, porque vai quebrando todas as moléculas lá. São os efeitos atérmicos, porque o efeito térmico é muito bom. Em 2 minutos você come uma comida quente. Né? Mas, junto com isso, tem o efeito atérmico. Tá certo? Descongelamento de alimento. Todo sistema de micro-ondas é um sistema desse. É a mesma onda, é 2.4 GHz. É a mesma frequência do wireless, só que a potência é muito maior, é 100 vezes maior. Então é a mesma coisa. Certo? É 10 mil? Então, eu tinha lido que era 100 vezes, mas é 1000, né? Talvez eu tenha lido errado, então. Você contribui um pouquinho nessa parte do micro-ondas. O micro-ondas, normalmente, ele fica... Você falando de micro-ondas de geral, né? Forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas de cozinha, ele tem uma potência, alguns aproximadamente em torno de 1.000, 1.200 watts. 1.200. Um transmissor Wi-Fi, eu acho que é 1000 vezes no Brasil, a potência permitida é de 0,1 watt, ou 100 miliwatts. Então, se você levar isso em consideração, dá 10 mil vezes. Mas o problema é que a gente consegue conviver com micro-ondas dentro de casa, não morrendo nos primeiros dias, porque ele é todo blindado. Uma blindagem, tipo uma gaiola de Faraday, que segura as ondas ali dentro. O problema é quando isso aí começa a se deteriorar e essas ondas começam a vazar. Esse é um dos problemas, além desse que você citou da deteriorização dos alimentos, né? E também tem alguns, eu não sei se eu não vi nenhum caso, mas eu já ouvi falar, né, que às vezes você abre o forno sem ele estar totalmente, você tem que esperar ele acalmar um pouco, né, para depois abrir, não pode abrir logo que fecha, não sei. Até se ele for bem feito, ele só vai abrir depois que ele é desligado, né? Por isso que ele tem aquele tempo de espera, né? Mas às vezes acontece dessa blindagem não ser tão boa, né? Júlio, só uma pergunta. Qual que é a melhor forma de descartar um micro-ondas? Por exemplo, eu tenho um que está no meu escritório que eu uso para esquentar café, que tem mais de 10 anos, de Miami. Eu trouxe de lá e foi ficando. Então já está super ultrapassado. Agora você falando disso, a primeira coisa que eu vou fazer segunda-feira vai ser descartar. Mas como é que a gente joga fora sem afetar o ambiente? Eu acho que aí é levar para esse pessoal que faz reciclagem tipo de bateria, a mesma coisa, não, né? Ele não tem. Não, mas ele não tem é problema isso. de
químicos que tem numa bateria que vai intoxicar o meio ambiente. Não é isso. Quando liga quando ele está funcionando, ele gera ondas eletromagnéticas que são problemáticas. É só quando ele está ligado na força, que aí ele começa a produzir as ondas, entendeu? Obrigada. Bom, Coloquiologia, página 13, o argumento simplista e falacioso, não há nada que fazer para prevenção contra o Wi-Fi, porque todo mundo tem. Qual argumento seria eficaz em seu entendimento para cortar essa falácia conformista da nossa sociedade em relação ao uso contínuo do Wi-Fi? Eu já comentei aqui, mas acho que vale a pena falar. É assim, ó, o meu objetivo de trazer esse verbete aqui é para mostrar a importância de cada um perceber a importância, né, de não colocar um Wi-Fi dentro da própria casa. Ou, se coloca, usar o mínimo possível. Acabou de usar, desliga. Jamais ficar com ele ligado desnecessariamente, ou seja, sem uso. Porque aquilo fica martelando na tua cabeça, no seu cérebro e dá problema. Tá certo? Então, seria esse. Então, assim, ó, o fato de todo mundo ter não justifica aquilo que eu falei logo no início. Então, vou dar um exemplo que eu fiz na minha casa. Vou pintar ainda mais alguns cômodos lá com a tinta, para que não passe o eletromagnetismo de fora para dentro. Botar cortina nas janelas, para que não entre. E dentro da minha casa eu tirei qualquer sistema sem fio. Não é só o wireless, tá? Então, telefone sem fio, qualquer um, ele tem uma... Eu acho que eu posso mostrar aqui, ó, esse negócio aqui, ó. Vamos ver se meu aparelhinho funciona. É isso que vai para dentro da sua cabeça. Se você quiser continuar. Entendeu? É que você não ouve, né? Enfim. Se você quiser continuar com o telefone sem fio batendo na tua cabeça sem parar. Você quer perguntar, Antônio? Posso? Pode. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns. Um verbete muito interessante. Eu costumo assistir todos em casa. Moro aqui do lado, né? Eu estou vendo, eu estou surpresa com você aqui. É uma honra para mim. Mas hoje eu me senti na obrigação de vir aqui. Eu fiquei contente de ver ali o Júlio, porque hoje nós terminamos o ciclo Verpons da Saúde do Pai, né? Então foram 10 encontros, foram 10 obras importantes aí na questão da saúde, né? Nós tivemos, em primeiro lugar, a obra Dieta da Mente, do David Perlmutter, que foi apresentada pelo Luiz Espósito. Depois teve Barriga de Trigo, que foi a mulher dele, a Rosângela Piccoli. Depois nós tivemos outras obras muito interessantes, por exemplo, o Yamazita apresentou duas, né? Uma sobre processo de cura do câncer e apresentou também a última, que foi Medicina Vibracional. Né? O Luiz Ferreira apresentou sobre a verdade dos laboratórios farmacêuticos. Né? Eu apresentei o livro do Michael Pollan, Dilema do Onívoro, que é um tema também muito rico, muito interessante para a gente analisar, né? Além das influências eletromagnéticas, outras influências muito importantes que hoje em dia a gente sofre aqui em termos de saúde, né? Uma outra que você também fala bastante é a gente viver aqui na Cognópolis e, ao mesmo tempo, um monte de monocultura aqui de soja com uma intoxicação química muito forte. Na época que eles estão passando esse material, fica aquela nuvem aqui. Então, de certo modo, é um contrassenso, né? Cognópolis, cidade de conhecimento, verpom da consciência, e ao mesmo tempo a gente submetido a uma situação tão primária, né? Esdrúxula. Tão esdrúxula, tão primária, exatamente, como você está dizendo aí. Então, eu achei que tem muita convergência o seu verbete com o que a gente discutiu hoje lá. Que bom. Não só hoje, porque hoje não teve um livro específico. Hoje foi o objetivo era de estabelecer consensos, estabelecer propostas. Inclusive, uma das propostas lá foi da gente fazer talvez uma revista. A princípio era um artigo, mas talvez agora a gente está pensando numa revista com esses pesquisadores, esses interessados. Inclusive, estendo o convite a você, que também é muito interessada nessa temática, da gente tentar aumentar a conscientização. Como a tertúlia toda você está falando, vocês têm que ver, têm a sua própria experiência. Mas a verdade
é que a saúde depende do estilo de vida. O estilo de vida, principalmente aonde você mora, o que acontece lá, como é que é essa casa, aonde que ela está, que tipo de ondas que passam lá, né? Mas também, principalmente, a química que está na região. Outra coisa, os exercícios físicos. Outra coisa, a pensenidade do cara. Tem uma série de coisas. E talvez o mais importante de todos, na minha opinião, a alimentação. Né? A alimentação. Você falou aí da questão do sistema imunológico. 80% do sistema imunológico deriva do intestino. Do intestino da pessoa. E hoje em dia, com essa alimentação, a gente não tem noção. Se a gente pegar existem duas coisas. Uma coisa é produto. Outra coisa é alimento. Produto não é um alimento bom. Se tem código de barra, aquilo ali é produto, não é alimento. Aquilo foi feito para ser bonito e gostoso e ser comercialmente rentável, ou seja, tem que ser barato. Porque as pessoas, quando vão no mercado, não querem saber de nada caro. As pessoas até falam, se for caro, não compra, só compra o barato. Quer dizer, como é que fica a tua saúde? Comer porcaria? Quem come porcaria, então a gente é aquilo que a gente come. Como é que a gente pode falar de uma ciência da consciência, se na verdade a gente não está nem aí porque a gente come? Então, veja, não pode reclamar da saúde. A saúde depende principalmente daquilo que você come, do estilo de vida da pessoa. O estilo de vida tem a epigenética. A epigenética é o quê? É ressaltar o estilo de vida. Se o estilo de vida pode bloquear uma tendência genética que a pessoa tem. Então, é fundamental a gente estar consciente para aquilo que a gente está fazendo. Eu coloquei epigenética aqui no meu verbete também. Não, perfeito. Eu acho que é fundamental você ter... Então, eu vim aqui para falar para você, para todos, para os teletertulianos principalmente, para entrarem no site da Reaprendência. Lá vai ter esses resultados e esse convite para que a gente possa aumentar um pouco a conscientização sobre a importância da saúde, porque não há respeito à conscienciologia se não houver primeiro um respeito à biologia. Se você não atende o corpo físico, tu vai atender o quê? Então, a gente estava falando lá, tem gente que é doente e a cabeça funciona bem. Beleza, isso pode acontecer, mas veja, vai funcionar muito melhor se ficar saudável. Essa aqui é a minha questão. Uma coisa que eu tenho visto muito, é muita gente que fala para mim, começou a mexer na alimentação, tirou o glúten, diminuiu o carboidrato ruim e aumentou a gordura. O que acontece? A cabeça do cara funciona melhor. Eu acho também. Isso aconteceu comigo. E aí tem uma questão mais séria também, que é a questão do autodesassédio. Por exemplo, eu acho que eu tenho produzido alguma coisa aqui na Conscienciologia, né? Estou lá na Enciclosapiens, faço revisão de verbetes, tenho um programa de bibliografia, faço verbete, enfim. Mas o custo, vamos chamar assim, ambiental para mim é muito alto, entendeu? Então, assim, é preciso, por um lado, é um treino, né, para você manter a autopensenidade sadia com tantas interferências assim ambientais. Mas imagina se, entendeu? Se você não tivesse que lutar contra tantos problemas ambientais. Perfeito. Entendeu? Então, você estaria muito melhor. A biologia, a cadeia alimentar, o solo não serve. Agora, o Antônio, sabe o que mais assim, o que mais eu tenho vontade assim de ser clara, né? A necessidade de ser clara com relação a esses assuntos, é que assim, tudo isso, tanto da alimentação quanto da eletromagnetismo e qualquer outro tipo de contaminação, né? Pode ser sonora, luminosa, tem vários tipos de contaminação. Todas essas contaminações são feitas pela acumulação. Então, quando você vê, por exemplo, na tua frente as pessoas saudáveis se expondo continuamente a essas poluições, dá vontade de agora ser bastante clara o suficiente para fazer que as pessoas comecem a pensar sobre isso e comecem a evitar esse tipo de poluição, entendeu? Para não chegarem no ponto de terem que lutar, que é uma luta constante, uma luta diária. Se você me permitir só concluir aqui, eu queria lembrar, então, essa questão de a maioria das pessoas que começam a reformular e a ficar mais consciente, melhoram gradativamente o seu processo físico, e isso é muito importante em termos de cumprir a PROEX. Então, parabéns pelo verbete, excelente nível. E uma última informação que eu queria convidar a todos para a 9ª prova geral de Conscienciologia
daqui uma semana, domingo, 8 horas no Discernimento. Quem quiser pode pôr o nome aqui. Hoje, esse ano, é o ano que tem menos inscrições. Eu olhei agora ali, 55 nomes. Então, não sei o que aconteceu. É porque faz Nunca vi tão pouca gente fazer a prova aqui em Foz do Iguaçu. Então, ó, quem não for lá é mulher do padre. Então tá bom. Obrigada pela tua presença, viu, Antônio? Agora eu vou voltar, que eu vou continuar vendo em casa, que eu estou fazendo algumas coisas lá. Obrigado, parabéns a todos. Obrigada a você. Poxa, tirar o Antônio de casa para mim é um privilégio, você não acha? Bom, vamos lá, gente, coloquiologia. Então, ó, eu estava aqui falando sobre a coloquiologia, que eu acho que eu já coloquei, né? Que é que todo mundo tem Wi-Fi, mas você não precisa de ter o seu e você pode se precaver com relação aos Wi-Fi do seu entorno, tá certo? Enfatologia, página 13, terceira linha, poderia explicar suas descobertas sobre as pesquisas com resultados divergentes e as pseudopesquisas privilegiando o poder econômico? É assim, olha, a gente tem aqui deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou mostrar esse depoimento aqui, deixa eu ver quem que fez aqui. Foi Rams, consultor e membro de uma empresa, presidente da Fundação Clean Energy, falando sobre o Dr. George Carlin. Então, assim, ó, em 1993... a indústria, eu vou contar o caso rapidinho, a indústria sem fio foi processada por um homem da Flórida, cuja esposa morreu de um tumor do cérebro. Ele alegou que sua doença fatal foi causada por seu uso constante de seu telefone celular. E aí vai. Então, aí através do processo das audiências do Congresso, ficou claro que a indústria sem fio não tinha sido obrigado a fazer teste de pré-mercado, como eu já tinha colocado aqui, de efeitos na saúde do telefone. Ficou claro, entrou na justiça e aí vai e volta, ficou claro que as empresas não tinham sido obrigadas a fazer um teste de segurança com relação, antes de colocar o produto no mercado. Mas, então, o que aconteceu? A empresa precisava de um cientista com credenciais reconhecidos para executar o programa e gerenciar a pesquisa. Então, pegaram aí o Dr. George Carlin. Afinal, ele era um mundo conhecido, cientista médico, escritor e advogado. Sua carreira durou 30 anos, com mais de 150 médicos, cientistas, publicações sobre segurança e proteção do consumidor. Ele era muito respeitado em Washington, tendo servido de vários comitês governamentais, e assim ele vai dizendo, só para vocês entenderem quem é a figura. Então, em 1993, com relação a isso, né, esse Carlo foi encarregado foi encarregado de ser o pesquisador. Do que se tornou, ele ficou pesquisando sobre isso durante 6 anos. E recebeu para isso, gente, $28.500. Aí, em 1998, primeiro ele começou a ter alguns resultados favoráveis à empresa, ou seja, sem nenhum comprometimento. Em 98, algumas constatações preocupantes foram surgindo. E o Dr. Carlo ficou na difícil posição de ter que dar a notícia à indústria, tá? Mas finalmente ele deu. No entanto, o Dr. Carlo, ele não aceitou as propostas de ficar calado, né? Que é claro, a indústria propôs a ele ficar calado, e aí ele bancou lá. Então, eles começaram a denegrir a imagem desse Dr. Carlo e arranjaram uma outra pessoa para tocar o projeto, e essa outra pessoa, de repente, até desmentiu aí a questão dele, né? Então,
Aí o que tem aqui? No final de 2004, mas no final de 2004, os estudos que foram realizados sob supervisão da União Europeia não só verificou as descobertas do Dr. Carlos, mas acrescentou novos dados, deixando claro que os telefones celulares eram realmente perigosos. Aqui ele está falando de telefones celulares. Em 1998, ele escreveu uma carta, aí eu não vou falar o nome da empresa, mas enfim. Então, alertando para não tomar o mesmo caminho que as indústrias do tabaco fez na compra de ciência e dando falsos resultados sobre o efeito adverso da saúde. Então, é mais ou menos isso. Em 2001, o Dr. Carlos escreveu de novo um livro, aliás, sobre telemóveis, perigos invisíveis da idade do wireless. Então, esse depoimento aqui, que é de uma outra pessoa, diz que ele é um herói. Mas só para você ter ideia de que, quando não interessa a indústria, eles pagam outras pessoas para darem resultados opostos. Tu, por acaso, viu alguma coisa a respeito do efeito do EV na prevenção do efeito das ondas no corpo? Eu vejo em mim. Eu não posso te provar. Isso já é super importante. Entendeu? Mas... Quando eu estou muito, tanto no efeito de sensibilidade química, como sensibilidade eletromagnética, quando eu estou muito ruim assim, é o EV que me ajuda. E ele bloqueia ou ele só restabelece? Ele restabelece. Restabelece. Será que um EV Mas, poderia de certa forma, assim, é porque como você não vê a sensibilidade química, sim, eu só percebo que tem química uns 10, 15 minutos depois. Sim, eu também. Porque eu tenho anosmia, eu não sinto o cheiro mesmo. Eu só sinto que vai para o quimioceptivo e aí eu sinto a repercussão no meu corpo. Então, quando eu vejo o perigo, eu já estou... Aí eu tenho que fazer só o restabelecimento, entendeu? E o wireless, você está o tempo todo submersa. Aonde você toca, onde você atende um celular, tem onda gerando em torno de você. A cidade tem uma onda gigante. Não tem jeito, não tem jeito. Entendeu? Aqui dentro, como é que está sendo aqui para ti tem, agora, tá aqui dentro? Não tem jeito. Então, assim, existem ondas quando está o wireless, por isso que eu estou te falando. A minha defesa desse verbete é assim, o que a gente pode fazer é dentro da casa da gente, não colocar o wireless. Porque o wireless, e se tem o wireless, não quer abrir mão dele por algum capricho, que ligue ele somente no período que vai usar e não coloque ele muito frente à cabeça nem ao corpo. Entendeu? Bote bem em cima, assim, que não vai resolver tanto, mas vai melhorar. Eu estava estudando em genética que as causas do câncer, elas são assim, 2% das causas cancerígenas são hereditárias. 98% é efeito do ambiente sobre a gente. Então, isso explica bastante do que a gente está passando hoje em dia. Mas o câncer não é só questão do ar, eu sei, tudo, não, né? Mas tem um acúmulo de toxinas visuais, mas é isso que está temperatura, ar-condicionado, som. Assim, do mesmo jeito, por exemplo, a alimentação que o Antônio falou. É humanamente impossível você ficar livre dos agrotóxicos, dessa toxicidade, dos elementos químicos que tornam duráveis mais os alimentos, entendeu? Mesmo eu comprando os produtos orgânicos aqui, sem agrotóxicos, você acha que o arzinho vai falar assim, não, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. É claro que o ar leva o agrotóxico para tudo. Então, você compra o sem agrotóxico, é aquele que ele não põe diretamente o agrotóxico na planta. Mas é claro que a chuva carrega, se a chuva carregou mercúrio lá daquelas minas lá de garimpeiros lá do norte, de um lugar para o outro, não vai carregar um simples... Né? Quando corta a soja aqui, por exemplo, que o vento leva aquela penugem, que leva para dentro da tua casa, não vai levar para a horta que está aqui do lado? Sim, eu encontrei uma soja brotando do lado da minha planta. Não sei como ela foi para lá. Entendeu? Então, assim, olha, mas a gente toma todas as precauções, o que é menos pior, entendeu? Então, a gente está cercado, o nosso sistema imunológico está estressado. Eu estou calma, mas meu sistema está estressado. Vamos lá. Bom, pelo que você falou agora, né? O princípio condutor do teu verbete é realmente o menor dos males, né?
Essencialmente, é o dos males o menor. É dos males o menor. Essencialmente, esse é o princípio. Então, dentro desse princípio, né, mas para esclarecimento que você possa trazer e outras pessoas da área, você falou aí sobre o uso da internet, né, em vez de usar o fio. A pergunta é, nesse caso aí não há problemas nenhum de saúde? Essa é a primeira questão. Eu vou por etapas, deixa fechar tudo, né? Primeira questão é essa. Segundo lugar, no caso de você usar o wireless, o que provoca o problema é quando você efetivamente usa ele, o notebook, quando liga ele. Quer dizer, a antena por si só não é problemática. Porque você tem antena na casa, né? Que o cara utiliza para poder... Olha, não vai pelo meu bico. Eu sinto repercussão com a antena. Pois é. Mas é porque eu sou eletrossensível. Tudo bem. Então, assim, aí eu não sei se é a antena mesmo. Agora, o que eu estou falando que de fato é um problema é quando você liga o aparelhinho lá. Tá, então aí ele vai emitindo a onda. Ok, vou deixar essas duas questões para você e para outros colegas nossos aí, né? Tem o Júlio e outras pessoas. Depois ele pode explicar. Então as questões são basicamente essas, né? A questão de você ter com fio mesmo, com cabo, né? Se também não tem problemas. Mas tem problema igual, assim, mas é muito menor. É isso que eu digo, está sempre reduzindo. Como é que é essa situação? É porque assim, a condição elétrica também tem um campo dela. Entendeu? Então, por exemplo, na minha casa, quando o Eugênio foi lá para medir o campo eletromagnético, ele mediu também as ondas de baixa frequência. E aí a gente comprou, ele me recomendou, eu comprei os aparelhos de estabilizadores. Então eu tenho estabilizado a minha rede elétrica toda. Entendeu? Mesmo assim, eu ainda tenho um encanamento que passou por baixo, na época eu não sabia da construção da casa, levando toda a energia da rua para dentro do meu relógio, passa no meio da minha sala, e aquilo ali eu não tenho como fazer diferente. A não ser que eu quebre minha casa toda e passe por fora. Entendeu? Então, ali ainda fica. Você pega um aparelho, não esse, mas um aparelho que consiga medir, você vê que tem repercussão. Então, todo aparelho eletrônico tem radiação, todo. Só que você tem uma coisa que, às vezes, não te afeta mesmo. Entendeu? Te afeta menos, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, é aconselhável você jamais dormir com fiação passando por trás da sua cabeça. Jamais. Se você tem fiação passando atrás da tua cabeça, se afasta um pouco a cama para frente. Entendeu? Por exemplo, secador de cabelo. Eu seco meu cabelo, mas tem problema também. Todos os aparelhos têm problema. Agora, você não... Entendeu? A eletricidade artificial, que foi inventada pelo homem, veio para ficar, mas assim... veio conturbar aqui a vida dos humanos, né, da planeta. Agora, a gente tem aquela coisa da adaptação, né, do corpo, né? Pode ser que na próxima geração, na outra geração, embora tenha aqui um prognóstico muito ruim de que, como é efeito imediato, né, então, por exemplo, mexe com as mitocôndrias, porque eu não entendo muito bem essa coisa da biologia, mas aí, assim, ou ele deve, por exemplo, das meninas que estão hoje na escola com Wi-Fi muito próximo, então com computador, celular muito próximo, né? Que elas pegam os folículos, né, ovarianos, e aí criam conturbações ali. E aí elas mesmo podem ter filhos com problema, tanto que o Dr. Bauer chama de talidomida do século. Pode nascer com defeito, ou então, mesmo que não nasça aqui, ela pode dar aquela alteração pode passar para a filha, que mais tarde pode ter um filho com problema, entendeu? Então tem essas coisas todas, mas a tendência no final dos tempos é que o homem se adapte, entendeu? Deve morrer muita gente, deve ficar muito estropiado muita gente, mas depois vai se adaptando. Ele quer falar alguma coisa? Só para contribuir um pouquinho com essa questão de ligar ou não ligar o Wi-Fi. Uma coisa é quando você está usando o notebook e você pode desligar a antena do notebook, a antena de recepção dele, o Wi-Fi dele. Essa é uma coisa. A outra coisa é desligar o access point, que é o aparelho que se comunica com a antena. Aquele que...
Você pode desligar ele da tomada, ou alguns têm até um botão para você desligar ele, aí, a partir daí ele fica inerte, ele não vai emitir essas ondas eletromagnéticas no ar, né? O que ela estava falando e acontece na rede cabeada é que todo o fio que você está transmitindo algum tipo de eletricidade, ele gera uma onda eletromagnética. Só que isso aí é várias ordens de grandeza menores do que essa que vai direto, que já é emitida para ser na atmosfera. Então essa emitida pela antena, ela tem um efeito muito pior do que a outra que está passando pelo fio elétrico, que é de baixa frequência, e às vezes até a intensidade da energia que passa ali é bem maior, a energia que passa no cabo de eletricidade que está passando aqui nas tomadas. Só que a onda eletromagnética gerada por isso aí, ela não é tão intensa quanto essa que é projetada para ir pelo ar. Elas são mais contínuas também, né? Elas não são em... Você está falando da antena... Essa antena do rádio que fica dentro... E coloca você está falando da conexão sem fio com o provedor? Essa aí já é uma antena externa. Ela já está... normalmente ela tem a mesma potência dessa interna, apesar de que o alcance é bem maior. Mas por que o alcance é maior? Porque o sinal ele é redirecionado. E todo sinal que numa antena interna ele vai para todas as direções, essas são chamadas antenas direcionais, normalmente. Ela é aquela energia que antes, energia eletromagnética, que fica dispersa na sua casa, nessas antenas ela é direcionada. Então, primeiro, essa antena externa não é mais forte do que o que está dentro da sua casa. Ela só é direcionada. Outra, ela está numa distância bem maior do que do seu corpo, do que o notebook que está na sua frente. Então, a potência dela, ela vai ser, não vai chegar com tanta interferência no seu corpo. Outra coisa, a influência dessas ondas eletromagnéticas, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você está com o telefone celular, por exemplo, encostado na orelha, ou afastar ele, está a 1 centímetro, está a 10 centímetros, não vai... a influência dessa onda eletromagnética, ela vai cair possivelmente para 1000 vezes menor. 10 centímetros ou para 1 centímetro. Então é uma diferença brutal a distância nessas ondas, o que faz. Então isso aí também é uma coisa para levar em consideração, com o argumento de não ter em casa, não usar o Wi-Fi quando não é necessário. Porque mesmo que os vizinhos tenham, a onda que chega dos vizinhos, ela já passou pela parede e está numa distância do emissor muito maior. Então ela já chega bem mais atenuada, bem mais fraca. Tá? Então isso procede, né? Lembrar. Eu acertei, né? Isso sim, procede. Não, eu diria até reforçando isso que você falou, é muito mais forte isso. Júlio, sobre o celular, então falar com um foninho, quando a pessoa realmente não tem outra opção. Os clientes ligam, se não tem outra opção. Eu sinto dor de cabeça quando eu falo no celular. Então, cuidado com o fone com fio. Com fio. Agora tem alguns que usam fone sem fio. Não, que sem aí fio aí é pior. Aí é pior. Porque você vai estar com outro transmissor dentro do ouvido para se comunicar com esse que está aqui, que vai se comunicar com a torre. Não, seria com fio mesmo. E no caso de viva voz, deixar ele mais distante, o melhor. Usar? É o melhor. Eu costumo usar, eu uso pouco telefone celular, mas quando eu uso, normalmente eu uso com viva voz. Eu uso ele a uma distância maior, porque isso aqui já vai dar uma diferença. É o melhor, é a melhor alternativa. É menos pior, vamos chamar. E tem gente que acaba, principalmente atualmente é mais adolescente, né, que na época de namorar ainda acaba deitando em cima do celular, fica horas falando com o namorado. E aí, sem se dar conta de que a onda que está saindo do celular, ela tem que atravessar a cabeça da pessoa até chegar à torre para ser entendida pelo outro lado. E hoje em dia... E aquele Bluetooth do carro? Aquilo também tem eletromagnetismo. Mas ele é... Como é que é? O Bluetooth, ele trabalha na mesma frequência do Wi-Fi, na mesma frequência do micro-ondas, é 2.4 GHz. Só que o Bluetooth, ele ainda é 2.4 GHz. Eu falei mega? Eu entendi mega, mas é giga. É gigahertz. O Bluetooth, ele o projeto do Bluetooth, ele foi feito para comunicação a curta distância e com dispositivos baratos. Então, dependendo do nível de qualidade que você quer do som, ele manda a mesma informação 3 vezes.
esse é um jeito de fazer a comunicação de Bluetooth. O GPS, o GPS também tem ondas de 2.4. O GPS até eu não diria que é isso, porque ele é receptor, né? Ele não transmite para o satélite, ele recebe a informação do satélite. Sim, mas quando você está precisando... Mas mesmo assim, você está só recebendo o sinal. Mesmo sem o aparelho, o sinal já está aí. Então eu não vejo ele como um problema, o GPS. Mas o Bluetooth, sim. Bluetooth é mais um sinal. E aí tem gente que usa no aparelho celular, além da transmissão do celular, ainda tem, a maioria dos aparelhos hoje tem Wi-Fi e também tem Bluetooth. E boa parte ainda fica com os 3 ligados. Ou seja, são 3 transmissores simultâneos junto do seu corpo. Eu tenho um monte de pergunta aqui ainda. Vamos lá. Qual é essa pergunta que você já fez? Não, eu ia perguntar se o Bluetooth, por exemplo, do carro é pior do que o celular direto da orelha. Depois você pergunta para ele, então. Fala rapidinho, então, porque eu estou com muita pergunta aqui. Fala. É questão de distância. Se você está com o Bluetooth dentro do carro, ele vai se comunicar, vai ser mais um emissor ali, só que ele não está tão perto do seu corpo como se fosse um aparelho dentro do ouvido. Bom, professora Rosa, e me dando os parabéns pelo verbete, pela excelente bibliografia. Realmente, a bibliografia eu me esmerei porque eu procurei alguns autores assim que fossem de gabarito, sabe? Pesquisadores mesmo. Procurei até encontrar assim os oficiais, assim, os artigos oficiais. Este verbete vai alertar e ajudar muita gente. Interessei-me muito pelo assunto. Estrangeirismologia, página 13, primeira linha. Poderia falar a respeito de a man-made electropollution? É a eletropoluição feita pelo homem, que é essa que a gente está falando, né? Do Wi-Fi, tá certo? Porque tem a eletropoluição natural, que é do sol, né? Que o sol agora é poluidor, né? Coitado, não é ele o culpado, né? É o que fizeram dele. Mas, enfim, ele tem tudo que não for natural do sol, do corpo humano, né? E dos seres vivos, das matérias vivas, é produzido pelo homem. É eletricidade, eletromagnetismo, etc. O electrosmog. O electrosmog é uma palavra que é de origem britânica, que é usada para designar todos os campos elétricos, magnéticos e artificialmente produzidos. Então, é uma maneira simplificada de você colocar todo mundo ali no mesmo bolo. A wireless fidelity é a fidelidade sem fio, né? Que é a condição de você ter qualidade na transmissão dos sem fios. Fatologia, página 14, terceira linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse acerca de as falsas propagandas de objetos protetores contra as ondas eletromagnéticas. Tem umas propagandas assim, você põe uma pulseirinha, você põe um adesivo, você põe... Olha, sinceramente, não acredite em nada. Você vai lá, compra e experimente. Mas eu não colocaria dentro de mim como é que chama? Um adesivo, uma pulseira. Eu acho que eu ia ficar mais elétrica ainda. Então, eu não tenho muito essa... Agora, uma coisa que eu fiz, me ensinaram, era colocar sal grosso, assim, ó, nos cantos, assim, eu coloquei. Não é nada de macumba, não, gente. Eu coloquei para deixar claro, né? Eu achei que me ajudou um pouco. Mas é porque aqui tem muita umidade, né? Então, o sal fica logo uma pedra. Aí você tem que trocar aqui, ó. Eu não sei se ajudou na umidade, e aí por isso eu senti um pouco melhor, ou se foi mesmo não sei o que foi. Mas é isso, são esses faltos, são essas... Agora, existem muitos objetos, roupas, né, que protegem, mas é aquilo que eu falei no início, é uma proteção parcial. Na fatologia, página 13, última linha, poderia discorrer sobre o conjunto de sintomas difusos, inespecíficos, e a seguir a chegada de mansinho dos sintomas pela acumulação de exposição. Então, eu coloco o primeiro item que eu coloquei aqui na fatologia foi o mega perigo dos efeitos imediatos da exposição ao Wi-Fi. O professor Valdo Vieira tem um verbete, mega perigo dos efeitos imediatos, onde ele pega todos os efeitos imediatos, todos os perigos que existem de efeitos imediatos, inclusive as ondas eletromagnéticas, tem lá.
Só que aqui nesse verbete eu estou falando especificamente para o Wi-Fi, tá certo? E aí eu convido você a ler, que eu não sei se você já estava aqui, na página 18, tem aqui um diagnóstico diferencial aqui, que foi feito pela Associação de Medicina Austríaca, está na página 18, metade assim da folha. Tá? E ela coloca 3 etapas para esse diagnóstico do eletrossensível, que são esses sintomas que vão chegando de mansinho, de uma maneira difusa, inespecífica. Você pensa que você está ficando, sabe, você não tem noção, assim, as pessoas em volta de você sentem você assim meio confusa, porque uma hora você tem uma coisa, você não sabe explicar o que você tem, então é uma coisa. Mas vamos lá. Então, tem alguns sintomas aqui. Então, eu vou pedir para você ler, tá? Porque a gente já falou desses sintomas aqui, e aí eu deixo para você ler. Então, já identificou na listagem diagnóstico, no item 1, tem vários sintomas. Começar pelo cansaço, pela dor de cabeça, pressão na cabeça, problema de pensar, dificuldade de pensamento, memória, e aí vai. Efeitologia. Página 14, terceira linha. Poderia elucidar o efeito talidomida da exposição ao Wi-Fi? Então, esse efeito talidomida é o que eu disse para vocês que foi o autor Barry Trower, que ele fala disso, talidomida. Então, deixa eu pegar aqui para ver se... Ele fala dos folículos assim, na hora que a gente precisa, né, vai ser difícil. Então, Wi-Fi é a futura talidomida. Então, ele coloca assim, ó, as mulheres expostas à radiação de micro-ondas, 47% delas tiveram aborto espontâneo antes da 7ª semana de gravidez. Isso aqui está numa revista, publicado numa revista. Aí deixa eu ver se ele explica aqui. Eu tenho uma explicação aqui, ó. Tá. Ele pode procurar, né, na webgrafia. Tá aqui, ó, mas assim, ó. Quando a criança ficar grávida, que ele diz aqui, ó, achei aqui, ó, que ele diz aqui, quer ver, ó? Convido agora o leitor a ler as minhas explicações sobre a radiação de micro-ondas nos folículos ovarianos em meninas colegiais. Ele diz assim: imagine-se com 5 anos de idade na escola e usando laptop Wi-Fi perto de seu abdômen. Teoricamente, os ovários vão sendo irradiados até você sair da escola com a idade de 16, 18 anos. Quando você ficar grávida, cada um de seus folículos, que vão tornar-se óvulos, terá sido irradiado durante anos por micro-ondas. Assim, você pode não gestar uma criança saudável. Se você se tornar uma grávida como estudante, o seu embrião, nos primeiros 100 dias, se for fêmea, terá produzido cerca de 400 mil folículos dentro dos ovários do embrião, que irão gerar, no futuro, o nascimento de outras crianças. O problema é que essas células dos folículos em desenvolvimento não têm a mesma proteção celular das células adultas maduras. Consequentemente, a sua neta pode ter tido cada uma das células dos folículos irradiadas e danificadas antes da sua concepção. Quando a sua filha se tornar uma adulta, com seus folículos irradiados, há uma maior probabilidade de que os filhos dela, os seus netos, sofram das doenças mencionadas anteriormente durante as fases do desenvolvimento da concepção. E aí ele continua, então é essa questão que ele coloca, tá certo? Então, gostaria de saber se há alguma hipótese das ondas do Wi-Fi interferirem na projeção consciente. Olha, a gente sabe, né, a gente tem um estudo, a gente fala isso às vezes aqui, tem muito site assim do espiritismo, assim, falando, né,
que a glândula pineal ela é responsável pelo mediunismo e tal. Então, o que acontece? O Descartes já dizia, né, que a alma a pineal ela liga a alma ao corpo, não é isso? Então ela é responsável por isso. Então, a gente tem uma informação que as ondas eletromagnéticas afetam a pineal. Então, por decorrência, pode sim afetar a projeção consciente. De outra maneira, independente se a pineal é fundamental ou não na projeção da consciência, isolando essa variável, tem a outra variável do conforto físico. Com desconforto físico do eletromagnetismo, daquelas sensações de mal-estar, de dor de cabeça, pressão na cabeça, dor no corpo todo, quem que vai conseguir projetar, né? É difícil, só um desperto assim, para abstrair, para sobreparar tudo aquilo e se projetar. Então, tem um lado lateral aí da história, tá certo? Então, eu acho que pode interferir, não estou garantindo, porque... A verbetógrafa, qual foi a sua motivação para abordar o tema da utilização generalizada do Wi-Fi e seus efeitos? Bom, esse aqui é o autor do livro, está me perguntando, um amigo. Então, assim, no início eu comecei falando, né, que eu não estou aqui para provar que faz mal para ninguém, mas cada um que vai fazer suas próprias experiências, mas eu gostaria, né, que todas as pessoas soubessem que se é humanamente impossível a gente se proteger do entorno, que a gente possa se proteger dentro da própria casa, não colocando Wi-Fi dentro da própria casa. E que eu sou uma hipersensível, então eu passo meu sufoco aqui nesse mundo de hipercomunicação. Gostaria que todos soubessem das influências do eletromagnetismo para que elas não se submetessem desnecessariamente a essas ondas e chegassem a um estado desse, certo? Foi isso mais a minha motivação. Trinomiologia, pode detalhar a coexistividade do trinômio corpo, casa, ambiente? Isso aqui é porque a gente vê, olha, eu estou falando do corpo, das interferências do corpo, do eletromagnetismo no corpo, a casa é onde eu repouso o meu corpo, e o ambiente no qual a minha casa está. Então, eu fiz esses 3 elementos aqui que são importantíssimos. Ainda em trinomiologia, o trinômio curto prazo, médio prazo e longo prazo, para traduzir em anos ou meses ou 3 prazos. Não é assim, porque tem algumas coisas, por exemplo, se você colocar o dedo no fogo, curtíssimo prazo, você vai sentir queimar, tá certo? Se você se ficar muito próximo do eletromagnético, das ondas do Wi-Fi, possivelmente você não vai sentir queimar, porque ele é uma sensação atérmica. Ele vai quebrando moléculas por dentro, né, na fricção ali, mas dificilmente você vai ver esquentar. Mas os efeitos vêm a médio prazo. E a longuíssimo prazo são as doenças mais sérias, certo? Nem sempre mais sérias, porque às vezes quando a pessoa tem tendência já dispara logo. Antagonismologia, a expressão casca-grossismo eletromagnético. É porque a gente tem uma expressão aqui, casca-grossismo, a pessoa é casca grossa. É quando você coloca, exterioriza energia, a pessoa não sente nada. Às vezes vem o serenão aqui e a pessoa não sente nada, tá certo? Não sente as energias. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode as pessoas que são assim super parapsíquicas, que sentem energia pra caramba, não conseguem sentir uma energia que é matéria. Para mim é muito mais grosseira. Matéria é física, é como se fosse um peteleco físico, e a pessoa não sente nada e ainda garante que não tem interferência. Aí eu fiz esse antagonismo para chamar atenção. E outra, só fazer um parecer,
que a gente usa eletricidade de todas as formas e muitas pessoas não conseguem ainda conceber a questão energética pessoal como uma ferramenta. E é irônico, porque a gente está usando a eletricidade constantemente e ignora do próprio corpo. Olha, que me parece ambígua. Não percebe conscientemente os efeitos do eletromagnetismo ou não é afetada por ele? Olha, o meu verbete é para mostrar que a pessoa é afetada por ele. A pessoa que não percebe é porque não se deu a perceber. Eu conheço muita gente que cuida da enxaqueca, que cuida de glaucoma de vista, que cuida disso, cuida daquilo outro, e tem um wireless perto da cabeça dela. Eu já avisei. Vai olhar o wireless, desliga o wireless. Porque tanta coisa não é possível, não é? Então, a pessoa não liga tico com teco, não tem informação. Mas então não é assim. Se ela não for influenciada patologicamente pelo eletromagnetismo, então é homeostático, tal casca-grossismo. Não, eu não acho que a casca-grossismo aqui é uma palavra pejorativa. É para dizer que existe a onda. Ó, se a pessoa o corpo dela não é atingido negativamente, ele não é por isso que ele não vai sentir. Ele vai sentir, mas vai reagir positivamente. Não vai chegar no estresse negativo, mas vai reagir positivamente. A única forma de não receber os efeitos negativos do eletromagnetismo é praticando o EV? Não, eu não sei se é. Mas o meu jeito é com EV. Eu falei aqui que podia ser pelo arco voltaico também. Eu não vejo que seja só com EV, mas o EV é que está na mão da gente, né, gente? O EV é alta portabilidade. Você, onde vai, você leva a sua capacidade de EV. Então, não precisa de ter ambiente, você não precisa de carregar numa bolsa, está com você. É seu energossoma. Então, o EV é para toda obra, assim, é para tudo. Professora Rosa, nas suas pesquisas já foi identificada alguma relação entre eletrosensibilidade e a flexibilidade holochacral? Haveria alguma condição energossomática especial que favorecesse esse tipo de sensibilidade? Esse aqui é outro meu amigo. Não, eu não fiz essa pesquisa ainda, mas existe essa possibilidade de perceber isso. Outra coisa que eu vendo algumas coisas, eu comecei a tirar ilações, é com a questão da ectoplasmia, porque se você tem ectoplasmia, aquilo pode te dar repercussão, tanto de sensibilidade química quanto sensibilidade eletromagnética. E outra coisa também é que nesses estudos que eu fiz, é a questão da pineal também, que quanto mais cristais tem a pineal, mais aquilo reflete as ondas. Então, eu também tenho que olhar a minha pineal, e a pineal está relacionada com essa soltura. Então, assim, tem tudo a ver. Eu vou ter que fazer uma pesquisa mais a fundo a respeito disso. Obrigada aí pela tua pergunta. Professora Rosa, sempre fiquei encucado com a rede Wi-Fi, mas ao ler o seu verbete ontem, resolvi cortar o sinal. Opa, bom. E só usar o modem que tem a opção de não gerar um sinal Wi-Fi. E nunca senti nada, e nem minha esposa, mas por precaução. Você falou a palavra-chave, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução é exatamente isso. Na dúvida, você corta. É a inversão do ônus da prova. Em vez de você pedir para as pessoas provarem que não faz mal, que o Wi-Fi faz mal, que o Wi-Fi faz mal, você vai exigir que as pessoas provem que ele não faz mal. Você inverte o ônus da prova. Então, na dúvida, você tira tudo que está em volta. Irei permanecer sem Wi-Fi. Será que o mesmo não sentindo nada, esse é o melhor caminho? Achei por bem ficar sem. Moro em apartamento, em todos que no prédio tem o bendito Wi-Fi. Existem mais pesquisas dos efeitos naqueles que não sentem nada? Olha, esses que não sentem nada, eu não quero rogar praga aqui, mas muitas vezes é questão de tempo. Tá? O que a gente sabe é que está aumentando a galope as pessoas que sentem. Assim, a média de 100 a 200 mil pessoas, milhões de pessoas que já têm esses sintomas. Então, como a questão é a questão de acumulação de ondas, então a tendência
é que se a pessoa fica por muito tempo exposto à onda de eletromagnetismo, é que venha a ter. Eu mesma passei aqui, quando eu mudei para cá, eu morei 3 anos perto de uma antena de celular. É isso que eu acho que... Aí depois eu vim para cá. A região aqui é a região agrícola com soja, aí juntou química com eletromagnetismo, meu organismo não aguentou. Eu já tinha um processo bem antigo de imunidade, porque eu tive paralisia infantil com 1 ano, então assim, aí não resistiu o meu soma. Mas eu estou resistindo, né, gente? Professora Rosa, o diagnóstico de hipersensibilidade eletromagnética, sensibilidade química múltipla, não são reconhecidos pela comunidade médicas e científicos. Poderia comentar? De fato, não são, com exceção assim, de alguns centros de pesquisa. Como eu já falei durante a tertúlia, na Áustria já tem um certo reconhecimento, um certo respeito. A gente tem notícias que algumas, por exemplo, na França já foi ganho de causa para algumas pessoas. Aqui no Brasil já teve ganho de causa para uma pessoa em São Paulo, para tirar a antena de celular próximo da casa dela. Então, assim, aos poucos a gente já está vencendo essa inércia e essa paralisia aí, essa moratória tecnológica de informação que a gente está tendo. Gente, olha, eu agradeço muitíssimo, o tempo já passou de 1 minuto aqui. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, as energias, as trocas, você pelas explicações aqui mais técnicas, tá certo? E agradeço também a todos os teletertulianos que enviaram as perguntas. Se alguma coisa não ficou assim bem esclarecida, a gente pode entrar em contato depois. Quero alertar para vocês que todo dia a gente tem tertúlia, de 12h30 a 2h30, e a gente conta com a presença de todos vocês. E aí a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Elizabeth com o curso Técnica de mais 1 ano de vida e a Sandra com o curso Escola do Parapsiquismo. Boa tarde a todos. O CAEC e a equipe do Laboratório da Técnica de mais 1 ano de vida convida os tertulianos e teletertulianos que objetivam e queiram acelerar o seu processo evolutivo a participar desse laboratório. Esse laboratório ele é modular, ele acontece com 4 encontros, em que cada encontro ele tem um mater pensene. Essa turma vai começar no dia 9 e 10 agora de janeiro de 2015. Então, a partir desse momento de mega decisão, podemos compartilhar todo um processo de aceleração da vida pessoal. Esse curso ele tem um dos objetivos, incentivar o desenvolvimento da cultura da prioridade evolutiva, a partir do autodiscernimento e da autodecisão. Então, maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 35 25 26 52. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós convidamos vocês para participarem da 4ª turma do curso Escola de Parapsiquismo, que vai ser de 2015 a 2016. Esse curso ele foi elaborado com base no princípio do desenvolvimento das competências parapsíquicas. As competências, então, são as habilidades que a pessoa tem de utilizar o seu parapsiquismo. São desenvolvidas 21, no mínimo, 21 competências dentro de 3 módulos que vão acontecer. E essas competências elas começam a ser trabalhadas de modo mais simples, até as mais avançadas. E nós vamos colocar aqui algumas, por exemplo, desde a sensibilidade palmar, autopercepção dos chakras, sensibilidade do mato, até, por exemplo, a formação de campo energético interassistencial e semipossessão benigna. Esses módulos ocorrem
em tempos que dê para a pessoa vir para cá e ficar imersa uma semana, de 7 a 11 de janeiro de 2015, de 20 a 24 de julho de 2015 e de 6 a 10 de janeiro de 2016. Nós também utilizamos a técnica de mais um ano de vida, só que voltado para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, as pessoas que tiverem interesse, essa turma ela tem vagas limitadas, mas ainda nós temos vaga, e tiverem interesse, podem fazer, então, o contato com o CAEC, no mesmo telefone, 3525-2652. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete assistente inassistível, especialidade egologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.